Que bom estarmos novamente juntos para darmos sequência à nossa jornada do conhecimento bíblico. Independentemente de quem tenhamos sido ou que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Deus havia feito o homem, colocado ele no jardim, e ali ele deu uma ordem para que eles não comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vimos no estudo anterior que esta ordem foi quebrada. E então o homem passou agora a ser pecador. Mas Deus deixou este homem para trás? O que foi que Deus fez? Deus estabeleceu um plano e esse plano foi colocado em ação. E é sobre o plano da salvação que nós vamos estar aprendendo hoje aqui na Palavra de Deus. Querido Deus, muito obrigada por esta oportunidade. Derrama sobre nós o Teu Espírito e nos dê entendimento, em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta é: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Romanos 5,12. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quantos são pecadores? Eu e você. Todos nós somos pecadores. E qual foi o resultado do pecado? A morte. Porque a própria Bíblia fala em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se por um lado o pecado traz a morte, por outro lado, Deus envia Jesus para nos dar a vida eterna. O preço foi pago por meio do sangue derramado do Filho de Deus. O sangue derramado por todo aquele que o aceita. A base da aliança que Deus fez com o homem, ela está envolvida este sacrifício, este cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde o Éden, o povo de Deus sacrificava animais na expectativa da vinda do Cordeiro de Deus, para que fôssemos absolvidos da culpa. Alguém haveria de morrer. Quando Adão e Eva pecaram, eles próprios não poderiam ter vida eterna mais, por conta da desobediência. Mas Jesus veio para resgatar tanto Adão e Eva como todos aqueles que aceitarem o seu sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Então, a morte passou para todas as pessoas. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Gênesis capítulo 3, verso 8 a 10. Está assim escrito: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só o comportamento de Deus. Deus sabia o que Adão e Eva tinham feito. Mas Deus chegou perguntando: o que foi que vocês fizeram? Por que fizeram isso e aquilo? Não. Deus chegou e perguntou: onde estás? Deus estava preocupado com eles. Deus sabia do que eles tinham feito. Deus procurou o ser humano, como Deus procura ainda hoje cada pessoa que tem tentado se esconder dele. Desde que entrou o pecado, Deus tomou providências para a salvação. Deus colocou em ação um plano idealizado antes da queda, baseado na sua justiça. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi morto, no sentido de que, se o homem pecasse, Jesus viria para resgatar
e o preço desse resgate era a sua vida. Ou seja, ele derramaria sangue para nos ter de volta. Sem esse derramamento de sangue, não poderia e não pode haver salvação. Deus procurou o ser humano em seu próprio estado de pecado e Deus propôs uma solução. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Então, depois que o homem pecou, como passou a ser a natureza humana? Gênesis 6,5 está assim escrito: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Qual era a condição da natureza humana? Aqui fala que era completamente mau. Completamente mau. Todo o desígnio do coração. Salmo 51 também está escrito assim. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, nós nascemos no pecado. A natureza do homem é pecaminosa. A natureza humana ficou propensa ao mal. E ainda a gente lê em Jeremias, capítulo 17, o seguinte, 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, o coração do homem é enganoso e propenso ao mal. O ser humano perdeu a intimidade com Deus e a imortalidade, que era condicionada à obediência, ficou assim então preso às cadeias de uma vontade corrompida. Então, a natureza humana, após o pecado, é de pura maldade, é de um coração enganoso, é de um coração que se separou de Deus. A nova natureza que Deus nos concede deve ser alimentada diariamente por meio da comunhão com Ele e a realização do seu serviço. A quarta pergunta: quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Além desse coração corrompido, desses pensamentos continuamente maus, quais outras características apresentam a natureza após o pecado? Efésios 2:3. Efésios 2:3. Nós lemos assim: entre os quais também todos nós andamos outrora antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, outra característica é que nós andamos, as pessoas andam fazendo os desejos da carne, andam em desobediência a Deus. Outra passagem que nós vemos aqui é no capítulo 4, o verso 8. Verso 18, melhor dizendo. Efésios, capítulo 4, verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. A mente também é obscurecida e a mente também é alheia aos desejos de Deus. A natureza é essas características também que somam a natureza pecaminosa. 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Outra característica da natureza pecaminosa é que não aceita as coisas do Espírito de Deus. Outra característica, Paulo diz em Romanos 7,15: querer o bem está em mim, mas não consigo fazê-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. São características da natureza
pecaminosa, um coração endurecido, uma mente perversa, uma mente que só sente desejo de fazer as coisas da carne, uma mente que não se inclina para as coisas de Deus, uma mente que luta para fazer o bem, mas não consegue, uma mente que não compreende as coisas espirituais. A quinta pergunta: que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? São João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? A Bíblia nos diz que foi o plano da salvação. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria vida em lugar do pecador. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador é perdoado e transformado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo trouxe a salvação para todo aquele que nele crer. Não confunda, não vamos confundir que Jesus morreu na cruz do Calvário e salvou todo mundo. Jesus veio morrer para salvar todos, mas há uma condição. Eu preciso aceitar que ele morreu por mim e aceitar que essa morte em meu lugar e fazer de Cristo meu Salvador e Senhor da minha vida. Aí sim eu vou ter a vida eterna. Jesus morreu por todos, sim, mas precisamos aceitar o que ele fez por nós, para que tenhamos a vida eterna. A sexta pergunta: o que Jesus fez por nós lá na cruz? 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24, está escrito assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Jesus ali carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. O que Jesus fez por nós? Carregou os nossos pecados. O pecado que era meu e seu, ele carregou e morreu por nós. Isaías 53, versos 5 e 6 diz que o Senhor fez cair sobre Jesus o pecado de todos nós. Todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus quando ele foi para a cruz. A Bíblia diz lá em Gênesis que se o homem pecasse, morreria. A Bíblia, quando fala nessa morte, não é essa morte que as pessoas estão hoje dormindo, sepultados ali no cemitério. Seria a morte eterna, morrer para sempre e nunca mais viver. Então, Jesus morreu essa morte em nosso lugar. Nós não tínhamos condições de pagar esse preço. E Jesus, com seu precioso sangue, sangue de cordeiro sem defeito, sem mácula, foi com que ele pagou o preço. Ou seja, nós fomos comprados por Cristo por um preço muito alto. A sua vida, o sangue dele foi derramado, porque sem derramamento de sangue não há salvação. Jesus pagou um preço, o preço de um resgate que eu nunca poderia pagar, que você nunca poderia também pagar. Então, valorizemos este sacrifício e o que ele fez por nós. A cruz de Cristo demonstra que a punição do pecado foi realizada na pessoa de Cristo, para todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Como eu já falei, a salvação ela é pessoal. Eu preciso aceitar Jesus. Você precisa aceitar o que ele fez por você e tomar uma decisão de segui-lo em obediência. A sétima pergunta: quem pode mudar a natureza humana? Quem pode mudar esse coração enganoso, esse coração que só se inclina para fazer as coisas contrárias a Deus? Quem pode? 1 Samuel capítulo 10, verso 6, nos responde.
1 Samuel, capítulo 10, verso 6, nos responde o seguinte: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Amém? Quem pode mudar a nossa natureza? O Espírito Santo pode transformar, pode mudar cada um de nós numa nova pessoa. Quem pode também nos mudar? Quem pode mudar essa natureza humana que nós temos, pecadora? É o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia fala que em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Espírito Santo em nós, junto com a palavra de Deus, transforma-nos numa nova pessoa. O Espírito Santo transforma a vida daqueles que aceitam Jesus e suas verdades e dá poder para cada um de nós vivermos uma vida vitoriosa de obediência à palavra de Deus. A 8ª pergunta: a salvação depende de nossas boas obras? Para eu me salvar, eu preciso fazer alguma coisa? Efésios 2:8. Olha o que a Bíblia nos fala. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de mim, não vem de você, vem de Deus. Nós não precisamos fazer boas obras para sermos salvos. Muitas pessoas imaginam que podem alcançar a salvação através de campanhas beneficentes, através de doações, de penitências, de obras humanitárias ou boa conduta. Essas atitudes são boas e recomendáveis, mas a Bíblia aqui nos diz que a salvação é um presente recebido através da fé e não depende de nós. Em Cristo, todos nós fomos predestinados à salvação. E essa salvação vai depender da decisão que eu tomo. Deus morreu por todos. Cada pessoa deve aceitar Jesus, o sacrifício dele, para que assim este sacrifício seja válido na sua vida e você receba Jesus como seu Salvador. A pergunta foi: a salvação depende de nossas boas obras? Não. A salvação depende da minha fé em Jesus Cristo, o meu Salvador. Mas eu, uma vez aceitando Jesus como meu Salvador, eu vou fazer essas boas obras por amor a Ele, que tudo fez por mim. Jesus fez tudo por mim e por você. A pergunta 9: como pode um homem alcançar a salvação? Como pode eu e você alcançar a salvação? Já vimos aqui que é mediante a fé que nós somos salvos. 1 João 5,12, lá pertinho de Apocalipse, 1 João 5,12, 11:12 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como nós podemos alcançar a salvação? Aceitando Jesus, o autor da salvação eterna, para todos aqueles que lhe obedecem, porque Jesus é a vida. Jesus é a vida. Ele tem a vida para nos oferecer. O processo de salvação envolve alguns passos. Envolve a aceitação de Cristo como Salvador pessoal, porque em nenhum outro nome pode haver salvação a não ser no nome de Jesus. Atos 4:12. Um outro processo da salvação é o arrependimento e conversão. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependimento e conversão. Deixar de fazer aquilo que vinha fazendo que não era correto. Um outro processo é a confissão dos pecados a Cristo, 1 João 9. Porque Jesus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado.
Um outro processo é passar pelo novo nascimento por meio do batismo. E o outro processo é buscar continuamente o crescimento espiritual. Perseverar até o fim, para que sejamos salvos. Um outro passo desse processo é que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. É São João 5,39. Então, hoje nós vimos sobre este assunto, sobre o plano da salvação, que após o homem pecar, Deus foi procurar Adão e Eva e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E após o pecado, a natureza do homem ficou depravada e o coração corrompido. Aprendemos também que o Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus em nosso coração. Nós aprendemos também que a salvação depende de nossa fé em Cristo Jesus. Amém? O anseio de todo ser humano é a vida plena, que não se acaba. Nós temos um Deus amoroso que se interessa por nós. A graça de Jesus Cristo é suficiente para nos salvar. Nos apeguemos à sua palavra para nos guiar e à sua lei para nos proteger. Aceitemos a Jesus como nosso Salvador e vivamos pela fé nele, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus, que nós possamos a cada dia crer nesse plano perfeito que Deus idealizou para nos resgatar do pecado. Querido Deus, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pela salvação em Cristo Jesus. Nos ajude a inclinar o nosso coração em busca desse plano idealizado pelo Senhor para a vida de cada ser humano, que é ser salvo do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar o teu plano, em nome de Jesus. Amém.